Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, escutamos no Evangelho de hoje a narração sobre dos milagres de Nosso Senhor no que diz respeito à ressurreição. Essa, na verdade, foi a segunda vez que Nosso Senhor ressuscitou o morto. A primeira vez havia sido com a filha de Jairo, onde ele levou especialmente seus principais apóstolos, Pedro, Tiago e João, e ressuscitou a menina que havia praticamente acabado de falecer em poucos instantes. Depois nós temos a narração de hoje, no qual o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, ou de Naum, que já estava morto no mínimo há um dia, uma vez que o seu cortejo já estava caminhando para o enterro, seu cortejo fúnebre. E a terceira vez, obviamente, a ressurreição de Lázaro, onde Nosso Senhor já havia ressuscitou um morto que já havia 4 dias estava já em estado de putrefação, onde os vermes já carcomiam a carne por dentro e por fora. E desses 3 grandes milagres, hoje a Santa Igreja nos dá a respeito da ressurreição da filha do filho da viúva de Naim, a única esperança que essa mãe tinha, porque já era viúva, e narra seu evangelho que era também o seu filho unigênito, seu único filho. Sua única esperança, o seu único amor, sua única perspectiva de vida estava nesse filho, e ele morreu. Então, Nosso Senhor, se não exclusivamente por questão de necessidade e consolação, olhou, e devido à sua natureza humana deparar-se, olhou para esta viúva, e como a sua natureza divina e humana eram dotadas de compaixão, por questão de necessidade, por um motivo muito real, que ele por algum motivo se compadeceu de consolação por essa viúva, que além de ter único filho, agora perdeu o marido e perdera recentemente também o filho. Agora o que restaria para ela era uma vida de desesperança. E Nosso Senhor ativou, portanto, seu amor e compaixão, por motivo de necessidade real, resolveu dizer a esta mãe uma abordagem bastante estranha: não chores. E como é que nós podemos entender que uma mãe pode aceitar que alguém chegue a ela e diga não chores? Ora, eu perdi meu filho, com que autoridade podes dizer que uma mãe não tem o direito de pelo menos derramar as lágrimas pelo seu filho? Mas é claro que o Nosso Senhor disse isso a ela, já para consolá-la, não com palavras apenas, mas com o fato de que ele tocou o caixão, tocou o esquife, e naquele mesmo momento, quando ele tocou o caixão, o menino ressuscitou e imediatamente deram-lhe algo para comer, provando, portanto, que o menino ressuscitou e estava vivo, porque aquele que é apenas um fantasma ou ilusão não poderia ser digno de comer. Então aí mostra-se que através desta comprovação, que o menino assim que levantou, foi dado a ele uma refeição, mostra-se, obviamente, que esse menino também ressuscitou, começou a falar, começou, de fato, aquilo que é uma vida para uma vida recomeçada e reiniciada a partir da morte. Mas nós temos que entender que, obviamente, esse menino chegou a outro momento que ele veio a falecer. Não sabemos quando, não importa, mas ele veio a morrer. Também a filha de Jairo, ao caso, ressuscitou para sempre? Não, ela ressuscitou e, em outro momento, também morreu. E Lázaro, então, nós todos sabemos muito bem que é uma das poucas pessoas no mundo que teve 2 tumbas, porque chegou a ser enterrado em uma em Betânia, e depois, como a tradição nos conta, como foi o primeiro bispo de Chipre, foi também ali em sua igreja local, feito bispo pelos apóstolos, e lá também foi, portanto, enterrado, possuindo 2 tumbas, uma em Betânia e outra na igreja local de Chipre. Por isso nós sabemos que, embora esses milagres do Nosso Senhor foram grandiosíssimos, eles não se comparam ao maior dos seus milagres, que antes de sua ressurreição, claro, foi o milagre da ressurreição de Lázaro, mas existe o maior dos milagres, que justamente por isso é a maior das festas. É a maior noite que nós dedicamos do ano a esta celebração. É a festa das festas, é a mais majestuosa e esplêndida comemoração que o cristianismo sempre manterá ativo em sua memória, até que o mundo seja mundo, e mesmo assim comemoraremos para sempre
na Jerusalém Celeste, aquilo que é a vitória de nosso Senhor sobre a morte. Quando eu digo vitória, significa então que há uma diferença entre a ressurreição de nosso Senhor e a ressurreição do filho da viúva e de todas as demais ressurreições. Quando o Senhor realizou esses milagres, ele deu a essas almas a oportunidade de escapar da morte. Elas morreram e a alma foi cuspida obrigatoriamente pelo chamado do Senhor, que é o Criador, o Logos e a palavra que criou tudo, nele jaz o sentido e a origem da vida. Portanto, ele chamou de volta do Hades essas almas para estarem novamente ocupando os seus corpos. Lázaro, no caso, já com o corpo em corrupção avançada, a corrupção teve que regredir, e os outros dois, da mesma maneira, e com certeza muitos outros milagres nosso Senhor pode ter realizado em relação a ressuscitar os mortos, que o Evangelho não narrou esses três principais, mas é muito provável que nosso Senhor realizou muitas outras ressurreições. Mas a ressurreição dele mesmo é diferente, porque eu disse que foi uma vitória que nosso Senhor realizou sobre a morte. Essas pessoas, elas venceram a morte? Não. Pela palavra de nosso Senhor, elas escaparam momentânea e temporariamente do Hades e da corrupção e da morte. Mas a corrupção nunca abandonou eles de fato, porque eles não estavam participando ainda da ressurreição de Cristo. Apenas Cristo deu a eles uma ressurreição. E isso é diferente de participar da ressurreição de Cristo. Ressuscitar alguém é uma coisa, participar da ressurreição de Cristo é outra muito mais grandiosa. E se fosse me escolhido de verdade a oportunidade de voltar depois da morte uma vez para viver alguns outros anos, para realizar um outro feito grande, e em detrimento de escolher nunca mais ressuscitar para ver este mundo, mas aguardar no dia que Deus quisesse nos ressuscitar, no dia da ressurreição geral, obviamente eu pessoalmente escolheria não voltar nunca mais à vida e aguardar a ressurreição geral. Alguns loucos poderão dizer ao contrário, que rechaçariam ressuscitar na vida eterna para ter um pouco mais de júbilo e prazer nesta vida passageira. Há pessoas que pensariam assim, e isso chama-se filosofia de vida de cada um. Só que essa filosofia de vida, querendo ou não, já é algo que desde aqui já começa a vir a nos perturbar. Para que nós possamos de fato escolher que tipo de vida nós queremos ter nesta existência, é necessário que nós tenhamos uma visão a longo prazo de qual é a vida que nós vamos querer ter após essa existência. Sem esse raciocínio, quem pode frear-se? Quem pode dar conta de domar a si mesmo os seus instintos, os seus desejos, conseguir aceitar que algumas tristezas não vão ir embora e, na verdade, engolir tudo isso, tragar e digerir por um bom tempo, até que venha a velhice, o enfraquecimento do corpo, até que o corpo morre, e se nós fizermos bem o dever de casa, essa morte não terá sido em vão. Meus amados cristãos, nós temos que ver em detalhes, através do Evangelho de hoje, o que é que eu estou dizendo nessas palavras, o que é que eu quero dizer de verdade. Então vamos novamente recapitular. Essas pessoas que foram ressuscitadas, não importa, elas apenas escaparam da morte. O Hades cuspiu novamente elas de seu ventre, o ventre do Belial, o Leviatã. A baleia que engole as almas, cuspiu novamente de seu ventre, pelo chamado de Cristo. Momentaneamente, a vida retornou ao corpo. Mas elas morreram de novo. Porque uma coisa é ressuscitar e outra coisa é ressuscitar em Cristo. Já nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo foi completamente diferente quando dizemos a respeito do milagre e sua própria ressurreição. Primeiro que nosso Senhor, ele não somente morreu e simplesmente ressuscitou para morrer de novo. Não, ele desceu ao Hades. E quando desceu ao Hades, em sua descida lá, ele destruiu completamente as ataduras e os portões do Hades, vindo em primeiro lugar a libertar todos os demais justos que aguardavam a ressurreição e acreditaram nele. Primeiro em Simeão, o portador de Deus, depois os que acreditaram no testemunho de João Batista. E mesmo assim, quando ele desceu ao Hades, ele gastou 3 dias antes de ressuscitar, não porque ele não pudesse ressuscitar no mesmo dia, em corpo, alma, divindade, não é isso. É que, sem abandonar o seio do Pai,
enquanto divindade, como homem e Deus a uma vez, ele gastou 3 dias no Hades pregando a todos os justos e todas as criaturas humanas criadas desde Adão a respeito do que era a sua boa nova. O que ele pregou em 3 anos na terra, pregou em 3 dias percorrendo as mansões do Hades. E é óbvio que o primeiro ser que ele foi lá foi Adão e Eva, Adão seguido de sua esposa Eva, porque foi a eles dado a promessa de que primeiro, antes de tudo, eles seriam os que seriam ressuscitados. E obviamente nosso Senhor anulou a maldição, ressuscitando Adão em detrimento de todos os outros em primeiro lugar, e depois todos aqueles que foram aceitando essa pregação da Boa Nova. E depois nosso Senhor resgatou todos, definitivamente, uma vez por todas, resgatou todos para aquilo que era o paraíso, onde ele mesmo inaugurou com São Dimas, onde todos esses justos que acreditaram também foram repousar no paraíso, e onde todas as almas que agora morrem e participam de sua ressurreição, como irei explicar, também estão aguardando no paraíso. Portanto, de primeiro lugar, já vemos uma diferença grande. Quando nosso Senhor morreu, ele já desceu ao Hades, e completamente o Hades, ao triscar nele, teve o seu poder anulado. Então, a primeira diferença da ressurreição de nosso Senhor para as que ele realizou com os outros é que ele teve a capacidade de destruir o poder do Hades, que possuía poder através da corrupção das almas sobre essas mesmas almas que morriam. Nosso Senhor, portanto, a primeira diferença, não sendo detenedor de corrupção alguma em seu corpo, quando desceu ao Hades, não só ele não pôde ser ali mantido por não possuir corrupção, como também ele foi fonte de incorruptibilidade para as almas que nele creram. E ele, portanto, sendo essa fonte de corrupção, todos que acreditaram nele, ele os levou para o paraíso, dando fluxo a essas almas de incorrupção. Então, segunda diferença, além de ter descido ao Hades, destruído o Hades, não tendo podido ficar no Hades, porque o Hades não podia conter aquele que era a origem da vida, nosso Senhor não somente não podia estar preso no Hades por razões de corrupção, como tornou-se ele fonte de incorruptibilidade para as almas. E aqui nós vamos excluindo essas noções, vamos deixando para trás, conforme o sermão vai caminhando, vamos deixando para trás. Noção de céu, inferno, purgatório, isso não existe. Essa semana algumas pessoas me perguntaram privadamente o que é o céu, o purgatório, e aqui está a explicação, eu preciso entender. Nós vamos deixando para trás esses conceitos, vamos mergulhar no que existe é Cristo. A única coisa que existe no mundo é Cristo e ponto final. Quanto a céu e inferno, depende de como é que nós estamos em relação e referência a ele, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, todos aqueles que creram nele, ao estarem embebidos daquilo que é a graça de sua alma imortal, que ele compartilhou no Hades, essas pessoas, elas foram, e com alma ressuscitada em Cristo pelo poder de sua alma, que não podia estar no Hades, porque era fonte de corruptibilidade, portanto, tornando-se incorrupção para os que lá jaziam e o aceitaram, todos eles foram levados para o paraíso. Todos os justos. Durante os 5.000 anos que Adão passou aprisionado no Hades, e todos os demais descendentes foram ali acumulando-se, geração após geração, todos que aceitaram foram levados ao paraíso, porque Cristo não só é ele dotado de corrupção, como tornou-se fonte de incorruptibilidade para as almas. Os outros que morreram, por acaso eles eram essa fonte? Não. Eles tinham poder de sair do Hades? Também não. E quando morreram novamente? Por exemplo, se tivessem morrido novamente antes de Cristo estar ressuscitando no Hades, eles teriam como escapar naturalmente de novo? Não, somente se Cristo os libertasse. Portanto, com a graça de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, primeiro, antes de tudo, ele anulou o poderio do Hades. Escancarou os seus portões e levou as almas para lá. E nenhuma outra alma que morreu teve essa qualidade em sua morte. E como eu vos disse, tornou-se ele também fonte de corrupção para as almas. Em terceiro lugar, o seu corpo, após cumprir o seu trabalho de evangelização do Hades, em 3 dias, ressuscitou dos mortos, não somente sua alma incorruptível, que estava no paraíso ali, dotada de incorrupção,
Vale dizer que enquanto pessoa hipostática da Trindade nunca deixou o seio do Pai, vale dizer, ainda que com seu corpo no sepulcro, sua alma no Hades, e ao mesmo tempo no paraíso com o ladrão, ele jamais deixou o seio do Pai, porque Cristo é incircunscrito e ilimitável, alguma vez enquanto pessoa divina que é. Então, a terceira característica que difere a ressurreição de Cristo das demais é que ele ressuscitou em corpo também ao terceiro dia. Porque uma vez que sua alma era dotada de imortalidade, seu corpo, por que motivo poderia jazer em corrupção? Talvez alguém tenha dúvida, mas dos 3 dias que nosso Senhor permaneceu no sepulcro, nenhuma de suas células, nenhuma de suas mitocôndrias celulares de suas organelas mais secretas dentro do corpo celular, do plasma, nenhuma delas sofreu nenhuma alteração. Foi uma morte de verdade? Sim. O seu corpo parou de funcionar de verdade. A alma separou-se do corpo. Sim, é verdade. Mas o corpo não pôde sofrer nenhum tipo de perda, de dano, porque Cristo possuía um corpo incorruptível, devido a ter ausência de pecado. Mas esse corpo que estava de verdade, verdadeiramente morto, ressuscitou plenamente ao terceiro dia. E quando ele ressuscita com o seu corpo, não é mais um corpo comum. Agora o seu corpo iria ser detenedor das qualidades de uma alma que venceu o Hades, de uma alma que ressuscitou. E quais são as qualidades de uma alma que ressuscitou? Ela agora possui uma vida imortal. A alma ressuscitou. E o corpo que participa dessa ressurreição, dessa alma imortal, também passa a ter características de imortalidade. Tanto é que nós provamos isso, quando diz que Cristo atravessou a pedra do sepulcro sem romper os selos. Como também outrora havia atravessado o ventre da Virgem, sem romper o selo de sua virgindade. Logo, da mesma maneira, nosso Senhor possui agora um corpo, comunicado com uma alma imortal, um corpo dotado de características imortais. Quando essas 3 ressurreições ocorreram, o filho da viúva de Naum, o filho de Jairo ou Lázaro, eles possuíam um corpo imortal? Não. Ainda possuíam que comer, que beber, que dormir, que descansar. Possuíam capacidade de enfermar-se. Portanto, vemos aí mais uma diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dessas pessoas que momentaneamente escaparam da morte. Já no Senhor, como aqui foi explicado, ele venceu a morte. A morte já não possuía mais poder sobre ele e tampouco, a partir de então, todos aqueles que vierem a participar desta mesma morte e ressurreição de nosso Senhor, também participarão dessa mesma vitória sobre a morte. E isto se dá então agora ao que para nós é o céu e o inferno, já aqui nesta vida. E que quando ocorra uma morte corporal, isso não significa que se abrirão para nós céus ou frigideiras para nos fritar no corpo do inferno. Isso é uma blasfêmia gnóstica. É uma falta de entendimento e ignorância supremas do que é a vida espiritual. Falta de vida espiritual aqui. Claro, há que entender nossos irmãos heterodoxos, como eles estão há mais de 1000 anos separados da tradição cristã e não passam de seitas e cismas, eles obviamente não podem narrar a experiência do que é mais a vida espiritual. Temos que ser sinceros. Talvez uma pessoa ali até o século XIII, talvez tivesse uma noção mínima, remanescente do que era o céu e o inferno. Mas já no século XII nós vemos pelos anais da história que os peregrinos de Jerusalém, a Capadócia, a Roma e a mesma Moscou, quando peregrinavam, diziam: o que nós vemos em Roma, o que nós vemos em Constantinopla, em Jerusalém, já aparecem 2 religiões diferentes. Está vendo como rápido eles mudaram as noções e foram tecendo. Já no século XII já havia toda a doutrina de céu e inferno migrando na Idade Média dentro por essa noção de purgatório e, como se chama, indulgências. Essas coisas completamente insanas para o que diz respeito a um Deus de misericórdia, um Deus de amor, impedindo as pessoas de real arrependimento. Agora, nesta vida o que importa é aqui e agora o tempo de céu e inferno. Na próxima vida é inércia. Como diz São João o teólogo, para aqueles que não ressuscitaram com Cristo nessa vida em alma, na segunda vida passarão para a segunda morte. Mas eu não vejo ninguém preocupado com isso.
Muitas vezes nós começamos nas trápadas e existem as trapas e as trápadas em off, digamos assim, da elite, do conselho paroquial, que sempre fica imaginando como nós vamos melhorar essa situação toda de evangelização da América Latina. E uma coisa que nós sempre comentamos em off é, não vemos ninguém preocupado com a morte. Parece que tudo que falamos domingo a domingo entra por um ouvido, sai pelo outro, e não, somos cristãos ortodoxos. Sim, mas cristão ortodoxo, vamos ver, é a pessoa que, como profissão número 1, por mais que essa pessoa rasteje em pecados, ela parou de viver o ritmo do mundo normal. Não quer dizer que ela largou suas profissões, suas obrigações, não é isso, mas quem o conhece verá, pelo testemunho ocular de sua vida, que as decisões que essa pessoa toma no dia a dia, nos negócios da família, são muito loucas até. Por um único motivo. Essa pessoa tem como profissão preparar-se e visualizar-se já no dia de sua morte. E ela começa a preparar um banco, um terreno, para que ela possa encontrar o paraíso e não o Hades. Logo, ela tem que estar no céu já nesta vida, porque se ela continuar no inferno, na hora da morte, haverá uma segunda morte. Vamos entender. Quando nós morremos, acontece alguma mudança de dimensão? Então abre-se uma cortina e os cantos gregorianos católicos cantam num tipo de música, não sei, medieval, dotada de órgãos e todo tipo de violinos. Não. Os anjos tocarão trombetas? Tampouco. O que ocorre quando nós morremos? Simples. Nós vamos para um descanso do corpo em estado temporário da alma. Onde? Onde? No cosmos. Ou nós vivemos, aonde é que nós vivemos na Terra? A Terra, a casa separada do cosmos? Não. Quando nós começamos a dividir as coisas, nós estamos entrando em gnosticismos. São os falsos filósofos que dividem. A Terra é um lugar, como não sei, digamos, caído em relação àquilo que é a criação. Não, a criação é uma só uma. A nossa natureza humana caiu e, portanto, nós arrastamos as leis da corrupção conosco para a Terra. Mas nós vivemos no cosmos. Mas não existe uma realidade material? Sim, todo dia nós vivemos uma realidade material. Tu tens corpo, tu tens consciência, existem os sacramentos, a vida invisível, os anjos. E onde os anjos vivem? No meio de nós. E o que é o céu? Os 9 coros dos anjos. São 9 hostes de pessoas chamados os céus. E onde elas estão? No meio de nós. Agora existe um estado onde os demônios vivem, tampouco ainda é o inferno. Porque o inferno foi preparado para o diabo e ele não está nem tampouco lá ainda. Será inaugurado no dia do juízo final. Mas o que seria hoje, digamos assim, um estado infernal? O demônio, seus sequazes e toda a operação diabólica que eles atuam. Querem saber o que é o inferno? Os pensamentos. Todas as vezes que nós estamos pensando, nós estamos já no inferno. Um estado já subhumano, antinatural, porque afinal de contas Adão não pensava. Quem disse que Adão pensava no paraíso? Não havia pensamentos. Havia atividade intelectual dentro do coração, em comunhão com Deus, o que se chama-se céu. Hoje, como nós caímos, nós vivemos distraídos no estado subhumano. O homem demônio, cheio de paixões, de planos, de ansiedade. O estado de ansiedade é um estado infernal. Alguns vão dizer, padre, tu não estás adiantando muito a doutrina e diminuindo-a a uma psicologia, como os teólogos da nova era fazem? Negativo. Há uma grande diferença do que eu estou dizendo com as terapias psicológicas dos teólogos pagãos. O que nós estamos dizendo é experiência espiritual. Estamos falando de nós estamos excluindo que existe o coração e a mente onde Deus vem habitar. Os teólogos dotados da psicanálise, esses sim, imaginam que a confissão não é um sacramento que reme pecados. Creem que a confissão é um desabafo que cura a mente no sentido psicológico de ser. Não, a confissão remove paixões e faz com que o poder do demônio em cada vício que nós temos vá regredindo. Logo, não é psicologia apenas. Também é, de certa maneira. Porque uma vez que confessou o pecado e aliviou-se de uma opressão demoníaca, vai ventilar melhor teoria, visão de Deus, experiências espirituais. Então, as coisas, na verdade, os reinos que Deus criou,
são todos eles ligados. O macro e o microcosmos, mundo visível e invisível, estão aqui, é a nossa realidade. E a síntese e prova disso é o ser humano. O ser humano não é somente carne, não é somente mente. Ele é corpo, alma, mente, coração, ventre, órgãos e é imagem e semelhança de Deus. Possui a alma invisível, como também os anjos possuem também o intelecto, que é uma faculdade invisível. E nós, em nossa alma, também possuímos o intelecto, que é uma faculdade da alma. Possuímos a volição, possuímos a memória, e essas coisas não são faculdades materiais, são faculdades imateriais. Possuímos um nous, a sede onde Deus vem habitar, o que os gregos chamam noerá, que seria o nosso coração, não no sentido de órgão físico, um órgão espiritual. Conforme esses órgãos estão sadios ou doentes, nós podemos entender a noção de céu e inferno e, portanto, essa é a nossa profissão. E quando nós temos uma visão de onde nós queremos chegar a médio e longo prazo, que é a nossa morte, automaticamente os olhos espirituais, os nossos órgãos invisíveis passam a funcionar. E quando eles passam a funcionar, nós começamos a perceber algo como um dom imediato. Eu peco, e o meu pecado é o pior de todos os seres humanos. E eu não tenho salvação. Não há nada que eu faça que possa me salvar. A única coisa que me resta é participar automaticamente da vitória de Cristo sobre a morte. Isso vem como uma teoria, todos que pensam na morte. É como um download que é feito assim imediato. Você vê pessoas mudarem. Eu conheço pessoas que mudaram e do dia para a noite, não todos os vícios, mas a mente dessas pessoas mudaram ao ouvirem. Talvez o que eu não mudei, essas pessoas mudaram. Ao me ouvirem explicar a elas um dado dia, no catecismo ou no encontro, exatamente o que vocês estão ouvindo. Eu conheço pessoas que mudaram imediatamente quando levantaram da cadeira, nunca mais foram as mesmas. Algumas estão entre nós, algumas frequentam a missão, outras já não frequentam, não importa. Mas dentro delas, elas mudaram a decisão de como levariam os olhos, a ótica da vida, ao entenderem que existem essas realidades, a qual aqui nós estamos hoje falando nesse sermão. A visão da morte, quando um homem se dedica a isso, ele muda completamente o seu projeto de vida. Os vícios, os defeitos não vão mudar magicamente, mas essa pessoa alterou para sempre o seu alvo. E ela passará, portanto, agora a viver lutando para adquirir esse alvo. Preparar-se como profissão para a chegada da morte. E então a pessoa entende, a única coisa que eu tenho que fazer na minha vida, embora seja muito difícil, é fixar a minha mente em uma só programação, que é justamente entender que eu tenho que participar da vitória de Cristo sobre a morte, senão eu morrerei. Senão correrá comigo o que disse São João Teólogo, para entender que não haverá nada de céu e inferno, como pregam a realidade católica e protestante. Entenda o seguinte, aquele que morre em Cristo só morreu uma vez. A alma, obviamente, separou-se do corpo, o corpo não, mas a alma participará da ressurreição. No dia do juízo, o corpo ressuscitará e não morrerá uma segunda vez. Mas aqueles que morrem sem Cristo, sem participar da vitória de Cristo sobre o Hades, morrem no dia da morte, que nós choramos, e então passam por uma experiência um pouco desagradável. Quando passam para a vida pós-morte, percebem que nada ocorreu a não ser uma segunda morte. Percebem que o corpo morreu e a alma, por não ter morrido em Cristo, ela está dotada de corrupção e mortalidade. Se o corpo, quando fica podre, nós vemos os efeitos da corrupção nele, imagina a alma quando morre corrupta, cheia de um tipo de verniz que é manchado de corrupção. Realidade essa que não há como ficar explicando em palavras. Então, como anedota, nós temos o corpo caduco, cheio de vermes, ele fica podre, o cheiro é ruim, ele está desintegrando-se. Agora, a alma, ela nunca é aniquilada. A alma é eterna, mas o fato de ela ser eterna não anula o fato de ela ser mortal ou imortal. Ninguém, quando diz que morrerá, deixou de ter a sua existência eterna garantida. A diferença é ter uma existência eterna de maneira mortal. Isso chama-se inferno. Imagine,
eternamente eu viverei, morto, no meio da corrupção, de rochas que me sepultam, cheio de podridão. Esse estado eterno, em morte, tem um nome, inferno. Agora imagine, na minha existência eterna, eu sou imortal. As características de alguém que não morre, ou seja, bom aroma, felicidade, alegria, júbilo e esplendor, ou seja, uma palavra chama-se vida. Por isso utiliza-se tudo que nós falamos de maneira física, são, na verdade, para, além de nossa mentalidade caída, compreender. Mas Deus revela-nos através de suas energias as realidades espirituais, tanto quanto uma alma pode, pela inteligência, entender. Nós vamos perceber que morte e vida, na verdade, são conceitos muito mais amplos do que nós estamos acostumados. São símbolos que Deus, em sua magnitude e esplendor, nos comunica. A vida, o que é vida? Alguns nós vemos, estão vivos, mas são como mortos, como zumbis. É o fenômeno do século. Comem, bebem, enfiam comida dentro, mas são mortos. Não produzem nada. O espírito, como diz o nosso Vladica Gregório, certa vez me gostou muito que ele disse: Padre, não se preocupe muito com o teu temperamento. Te preocupas demais. Se você é irado, se não é irado, não pense nisso. Vou te dizer uma coisa, a ira e a energia é de Deus. Agora, pessoas que todas as crises são tão calmas, mas quando vê um problema são tão pacíficas, é porque espiritualmente são mortas. Então não se preocupe muito com o temperamento, se preocupe em seguir tua consciência, e com o tempo Deus te ajusta e te ilumina. Porque é melhor um irado que defende alguém na hora da batalha, ou uma pessoa tão calma, tão educada, tão polida, não fala nenhum palavrão, um anjo, tão anjo que sei que na verdade é morto, não reage mais. E esse é o fenômeno do século. Não trabalha, não produz economia, querem que o Estado lhes dê tudo na mão, na manga. Essa é a mentalidade de um ser humano morto. Logo, come todos os dias tantas calorias, põe adentro, tanto açúcar, tanta proteína, e tudo vai pelo ralo. Porque nada ficou de dentro que seja útil. A mesma coisa com os sacramentos. Vem comungo, confesso, e não se vê mudança alguma no dia a dia. Ainda que ninguém em sã consciência vai medir a mudança em si mesmo, é óbvio que algo de deificação nós temos que pedir a Deus misericórdia, temos que nos esforçar para ver que nós estamos avançando, ao menos no amor ao próximo, na disposição de humildade, não em virtudes, mas ao menos em humildade sim. Em humildade, o ser humano tem que medir em si se ele está crescendo em humildade, sim. Em virtude, jamais, mas em humildade, sim. E nós vemos que uma problemática que nasce. Vida, na verdade, é um sinônimo do que seria uma existência eterna na imortalidade. O que significa na prática? Que a minha existência eterna será em características que simbolizam vida. Incorrupção, em uma palavra. Santos padres, como gostam de falar pouco, sinteticamente, tudo isso que eu estou dizendo, eles diriam para alguém: Padre, por que você está falando tanto? Tu podia dizer o sermão em 2 palavras. Ok, ressurreição do filho de Naim, ainda possui incorrupção. Ressurreição de Cristo, incorruptibilidade. Quem quiser entender, entende, vai para casa, Padre, termina o sermão e vai descansar. Porque você quer explicar tanto. Assim os santos pensavam. Porque eles tampouco não entendiam como é que as pessoas que estão aqui no dado dessa vida invisível não estão vendo essas realidades. Mas nós, como eu estou longe de ser qualquer pessoa digna de louvor, também, não compreendendo nada, tenho que falar demais. Agora, se fosse o santo, ele teria terminado o sermão e alguém perguntou: mas não entendi nada. Bem, viva, arrependa-te, chora os seus pecados, e daria alguma palavra assim, tenra à pessoa. Mas todos nós juntos, como soldados de principiantes, inexperientes, vamos juntos trocar nossas migalhas. E por isso, a vida de existência eterna não significa imortalidade de coisa nenhuma. Todos nós somos eternos. Nunca Deus vai nos aniquilar a memória, a consciência. Não, tu morrestes e pum, verastes pó. Nem com o diabo Cristo fará isso. O diabo está preparado no dia de juízo, um lugar que será inaugurado para ele e seus sequazes, o inferno. O inferno foi preparado para seres humanos? Tampouco. Mas alguns vão escolher no dia do juízo e irem para lá. Existe alguém já no inferno? Ninguém está no inferno hoje em dia. Isso é uma heresia tremenda. E as pessoas que ouvem o sermão heterodoxo, nesse momento, pulam. Pronto. Está negando a existência do inferno e do diabo. Não, me escute. Eu disse que não há ninguém ainda no inferno.
E sim, o diabo existe e está no seu pensamento, no meu pensamento aqui e agora. E a maneira de combatê-lo é não pensar, é praticar aquilo que são as características de uma alma imortal. Eu creio que é muito melhor nós gastarmos nossa vida pensando em como possuir características de uma alma imortal do que ficar pensando como será o céu, de que cor? Será de tinta azul, ou verde, ou amarela, ou um arco-íris? E o inferno será todo vermelho? Ou talvez negro, ou rubro-negro? Isso são idiotices. Percebe como foi uma teologia criada a estilo Da Vinci para distrair as pessoas do foco que é o arrependimento? A chave que nos deixa já nesta vida, no céu e no inferno, é a mudança de mente. E a mudança de mente tem o nome metanoia, câmbio de mente. Mudar a mente, indo nesta vida já ao céu e ao inferno. Portanto, o estado de imortalidade na eternidade, isso chama-se a céu. Só que ele já começa aqui e determinará a nossa existência no mundo futuro. Portanto, qual é a maneira de verdade e prática, então, de participar já nesta vida, na vitória de Cristo sobre a morte? Porque todo aquele que pensa na morte, como eu disse, poderá evitar a sua segunda morte. A morte da alma é eterna no dia do juízo, morrendo pela segunda vez. Morrendo nesse mundo com o corpo que jazeu naquilo que é debaixo da tumba, e no dia do juízo ressuscitar. E quando menos vê, receber um corpo conformado à sua alma morta. Um corpo caquético para toda a eternidade. A segunda morte, como disse São João Teólogo. O corpo ressuscitará conforme as energias de sua alma. E se sua alma era mortal, aguardando no Hades até a vinda de Cristo. Então aqui chega mais uma dúvida. Alguns dizem, mas Padre, e Judas? E as pessoas que morreram contra a vontade de Deus conscientemente? Aqueles que estão, em teoria, no inferno. Então aonde, então, se não existe o inferno? Estão no Hades, que também é um local temporário, assim como o paraíso é um local temporário. Estão no Hades, aguardando o julgamento eterno. Porque o inferno só se pode entrar nele com o corpo. Nós, os seres humanos. Já os anjos e o diabo, como são incorpóreos, entrarão também no dia do juízo, porque não tem corpo, obviamente entrarão sem corpo. Mas o ser humano entrará no inferno com o seu corpo ressuscitado. Percebem a grande diferença teológica? Ninguém pode entrar no inferno simplesmente com uma alma. Para esse lugar existe o Hades, um lugar de ausência de Deus, e isso há que entender depois, em outra ocasião, o que seria essa ausência de Deus. Já no inferno, o ser humano, para entrar lá, tem que estar com o corpo ressuscitado. Um corpo ressuscitado no dia do juízo. Aí ele entrará no estado infernal e eterna morte espiritual e físicas. Já por agora, nós podemos morrer uma vez, mas podemos escapar da morte definitivamente. Na verdade, participar da vitória de Cristo sobre a morte. Como? Em primeiro lugar, no batismo na Igreja Ortodoxa. Quando nós somos batizados na Igreja Ortodoxa, sob o bispo sucessor dos apóstolos diretamente, através de sucessão mecânica e de confissão de fé, então o sacramento do batismo faz com que a alma, morrendo com Cristo, ressuscite com Cristo através das 3 imersões. Por que só existe batismo válido com 3 imersões totais? Porque a imersão significa os 3 dias que Cristo desceu para o Hades. Também Cristo abraça essa alma e misticamente ressuscita ao 3º dia com ele, participando esta alma da ressurreição dele, a alma. E quanto ao corpo? Bem, ao corpo passará o seguinte, a nossa existência aqui. Depois do batismo, a alma tornou-se imortal. Só para que ela mantenha essas características nela e vá acumulando mais ainda as graças de Deus, é necessário que essa alma possa praticar aquilo que nós chamamos de manutenção dos sacramentos e asceticismo. Então, o batismo inaugurou na vida da igreja, dentro do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo venceu a morte, esta alma que foi batizada em Cristo, de Cristo se revestiu. Vós que foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, aleluia. Então a alma foi toda ela vestida com o esplendor da ressurreição de Cristo, com a graça da regeneração. E ela passará a viver com seu corpo corrupto e caduco, mas com a alma imortal vinculada a ele. Isso é a vida de todos nós batizados.
Então, conforme a prática dos mandamentos, conforme a obediência aos mandamentos da igreja, a corrupção na alma é freada, sempre colocada para fora, e incorrupção de Cristo vai cada vez mais permeando essa alma através da ativação dos sacramentos e principalmente da comunhão frequente da Eucaristia do corpo e sangue de Cristo vivificantes, que dão mais e mais essa alma a renovação do seu estado deificado. Então, caso Deus o livre, essa alma morra, mas ela morreu em estado de arrependimento de seus pecados e com a graça da comunhão do corpo e sangue de Cristo, essa alma morreu com a característica imortal, sem as paixões dominarem esta alma, sem as rochas que sepultam cada alma através dos pecados. Essa alma agora livre e ressuscitada no batismo de Cristo poderá ir para o paraíso e aguardar o dia da ressurreição. Quando houver a ressurreição, o seu corpo irá ressuscitar conforme a imortalidade da alma. O corpo também ressuscitará de maneira imortal. Um corpo com as mesmas características que Cristo ressuscitou. Um corpo dotado de incorruptibilidade, onde as leis naturais já não dominam esse corpo. Esse corpo é cheio de esplendor, de luz. E a prova de que pessoas santas já nesta vida adquiriam essa luz e essa força, nós vemos na própria transfiguração dos santos. Alguns antes mesmo do corpo ressuscitar, já nesta vida, como a alma sim ressuscitou, e eles estão mantendo esta alma em santidade e em corrupção, essas almas muitas vezes se transfiguram, até os seus rostos brilham quando comungam, quando estão orando, como nosso padre Jerônimo, nosso Vladique Efraim, São Serafim de Serov, São Sérgio de Radonés, Abba Arsênio do Deserto e tantos outros, que bastava orar até a sua alma possuía tanta imortalidade já, que o seu corpo corrupto mesmo assim brilhava e resplandecia a luz desta maravilhosa alma imortal, que quando morrer, obviamente no dia de juízo, comunicará a esse corpo que ressuscitará, inevitavelmente, a graça da ressurreição luminosa. Então esse corpo também participará aí da incorruptibilidade. Alguém pode perguntar, mas isso é muito complicado. Por que na hora do batismo a alma arrependida já ressuscita, no batismo isso sim, por que o corpo já não acompanha a ressurreição na hora? Ou seja, a alma desceu com Cristo ao Hades, abraçada por ele, e na terceira imersão ela ressuscita. Por que o nosso corpo naquele momento não cai? E nós rapidamente que já levantamos na ressurreição, igual a de Cristo? Porque São Gregório Palamaso nos ensina bem em sua homilia sobre este tema. As coisas têm uma ordem de acontecimento, ordem natural a serem seguidas. Como a primeira queda de Adão se deu na alma, e só centenas de anos depois, séculos depois é que o corpo dele morreu, também primeiro é necessário que a alma também primeiro ressuscite, e depois o corpo participe da ressurreição. Porque assim como houve uma queda, a restauração do gênero humano tem que passar por uma ordem natural de reversão das coisas. Como o príncipe, primeiro a sua alma venceu a morte no Hades e obviamente depois o corpo ressuscitou. Assim também todos que participam do batismo de Cristo são revestidos de Cristo, e uma vez mortos e crucificados com Cristo, de Cristo são revestidos e com Cristo ressuscitam no dia do juízo em matéria de corpo. Mas esse tempo passageiro que nós chamamos de tempo de vida, só existe uma única profissão para o cristão ortodoxo: gastar esse tempo que ele tem de vida para que a sua alma adquira total imortalidade. E uma só palavra, que essa alma se purifique das paixões, impurezas e paixões e imundícies, dessa mácula, essa mancha, esse verniz, que infelizmente o demônio vem, passa e todo verniz gruda, impregna-se na madeira. Assim também o pecado, ele se impregna e é difícil tirá-lo. As paixões são muito difíceis, nós lavamos e não saem fácil. É necessário vir uma superfície mais áspera que a nossa e o verniz para que possa polir. E essa superfície mais áspera, que é a nossa própria natureza, e até o pecado, é o fogo de Deus. O fogo do amor de Deus. Ele pode purificar-nos. Ele vem através dos santos dons. Ele vem através da confissão. Ele vem através dos sacramentos. E quando o homem cada vez mais se esforça em cumprir esses mandamentos e está nos sacramentos, a energia de Deus, o seu fogo,
a sua graça, do grego charis, vem e vai purificando o homem com essa graça, sendo ela um elemento mais áspero que nossa própria substância humana e o próprio pecado, deixando-a no estado incorruptível, novo. Toda madeira lixada está nova. Podemos dizer que o estado dela é original, superior até ao do verniz, que pode ser que conserve, como a graça, mas pode ser um verniz que já não serve mais, um verniz podre, um verniz de imundície. Então, é por esse motivo que nós precisamos entender que toda a nossa vida dada aqui, o tempo de nossa vida, significa apenas para que possamos adquirir a incorrupção na alma. E se morremos nesse estado, que chamamos já céu por antecipação, obviamente no dia da ressurreição, o nosso corpo também participará desta vitória de Cristo sobre a morte. Não é que nós vamos meramente escapar da morte, não. A partir de agora nós vamos vencer a morte em Cristo nosso Senhor. Ele, na verdade, venceu a morte de uma vez por todas e nós participaremos também de sua morte e de sua ressurreição. E alguém pode perguntar, mas longe de nós, longe de passar de nossa mente e nossos corações, a ideia de que nós vamos ter a noção de que nessa vida alguém aqui já teve a capacidade de limpar completamente a sua alma e sua mente. Alguém em sã consciência dirá, não, realmente durante o tempo de minha vida eu creio que conseguirei, isso era muito fácil. Fácil! Que tarefa mais tranquila! Purificar totalmente o corpo e a alma para que Cristo possa morar? Não. Será algo muito difícil, talvez algo até quase impossível. Entretanto, existe alguma maneira que nossos santos padres nos deixaram que nos faz capaz de ao menos manifestar um pouquinho do que seja a intenção mínima de estar com o nosso Senhor, participando de sua morte e ressurreição plenamente. O que pode parecer muito difícil, impossível, de fato é, torna-se possível se nós imaginarmos a vida, essa vida passageira, como uma vida em Cristo. E o que significa ver uma vida em Cristo? Ainda que São João de Constrá nos deixou o seu livro explicando em detalhes, e todos devem ler o livro de São João de Constrá, Minha Vida em Cristo. Nós temos nosso canal do Telegram, que vamos postando aí, parte por parte desse livro, até que ele esteja todo traduzido, todo postado em português. É um trabalho maravilhoso, que pela graça de Deus estamos junto com o nosso sínodo fazendo para as missões. Além de ler São João de Constrá, Minha Vida em Cristo, e entendermos o que significa de fato uma vida em Cristo, o que é que vai nos fazer ter esses olhos fixos em Cristo de tal maneira que a morte para nós não seja algo a temer, mas algo até a ser uma ansiedade boa para aguardar a morte. Estamos ansiosos por ela, porque será para nós um encontro com alguém que nós estamos apaixonados. Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós vemos de tudo, nós vemos o tempo, o céu, a terra, o relógio, falamos de tudo para estar na companhia dessa pessoa. Ou vemos qualquer coisa, qualquer obstáculo. Se isso é possível numa vida de ser humano, a mesma coisa se dá para com a vida em Deus, ou deveria se dar. E quando nós vemos São João de Constrá escrever Minha Vida em Cristo, significa justamente isso. Viver uma vida apaixonada por Deus, em total paixão e enamoramento e explosão de amor pelo Criador. E quando isso passa a ser um estado, automaticamente nós vamos começar a frear as nossas paixões, dar aos mandamentos um pouco mais de chance, e não importa quantas vezes nós caiamos, nós vamos levantar. Porque eu volto a dizer, quando você está apaixonado por alguém, você levanta 1000 vezes. Enquanto você estiver vivo, você irá tentar estar na companhia dessa pessoa. E mesmo quando você não está na companhia dessa pessoa, você está pensando nela. Você está realizando coisas com a memória dela. Muito mais deve ser isso para com o nosso Criador. Só que aqui vem uma tragédia. Realmente nós não amamos o nosso Criador, porque se nós tivéssemos ele sempre na memória, com a pessoa amada, nós não faríamos as coisas que nós fazemos. Nós não falaríamos o que falamos. Nós não pensaríamos o que pensamos. Então a primeira coisa é reconhecer que nós não temos ainda a capacidade de ver uma vida apaixonada por Cristo. Mas nesse livro de São João de Constrá, Minha Vida em Cristo, há todo um exemplo de uma vida submergida em Cristo. E Cristo mergulhado nesta alma, ao qual nós podemos talvez não imitar, porque será muito contra nossas forças, mas humildemente ter uma referência de ao menos tentar. E é aqui que se resume todo esse sermão e esse evangelho de hoje. De maneira espiritual,
O caixão que Nosso Senhor tocou é um esquife, significa o nosso corpo. E basta que Nosso Senhor toque o nosso corpo dotado de mortalidade, ele tem o poder de ressuscitar pelos sacramentos, pelo seu corpo santificantes, a alma dentro desse esquife, do corpo mortal. E essa alma ressuscita e começa a falar, começa a pregar as maravilhas, começa a ter uma vida. Isso é o símbolo, na leitura metafórica e alegórica desta passagem, em relação à ressurreição do filho da viúva de Naim. O esquife, o caixão que o menino jazia no cortejo, o cortejo é a nossa própria vida. O caixão, o esquife que o menino jazia dentro é o nosso próprio corpo. E quando Cristo trisca um só dedo, ele é capaz de ressuscitar completamente a nossa alma, purificar toda ela. E nós começamos a falar, e falar nesse nome de viver a vida que nós recebemos agora. Não é apenas uma vida fantasmagórica, é uma vida real. Então, qual é a intenção que Nosso Senhor quer de nós? Basta o nosso próprio desejo. Nós realmente é verdade, nós não temos capacidade alguma, diante da morte, purificar toda a nossa alma, para que um dia o corpo ressuscite também na mortalidade. Isso está acima de nossas forças. Mas, se durante esse tempo que nos foi dado, nós continuamos sempre em oferecer a Cristo nosso desejo mais secreto, a nossa intenção, ao menos, de um dia ressuscitarmos com Cristo e vivermos com Ele, e oferecer e dizer, eu gostaria muito de ser apaixonado por ti, mas eu não sou. Mas só tu sabes, só tu conheces o meu coração e sabes da minha intenção lá dentro. Tu conheces as minhas dores, tu conheces os meus trabalhos, as minhas fadigas, a minha boa intenção. Como nós oramos sempre na oração de comungar. Como Pedro também, quando Cristo perguntou, Pedro, tu me amas? E dessa vez ele não disse, claro, eu te amo mais que todos, inclusive darei minha vida por ti. Não. Purificado pelo anzol, pelo que o fisgou, a humildade o arrebatou, a ver a sua fraqueza de negação, agora ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Assim também cada alma deve dizer a Deus, tu sabes que lá dentro há o desejo de servir e te amar. Mas a minha volição é fraca, eu sou mutável, eu sou mortal e a minha alma também não tem força para dotar-se do sacramento suficientemente para cumprir os mandamentos e ser perfeita em mortalidade. Para que meu corpo também um dia ressuscite com minha alma. Mas eu te ofereço a minha intenção, é a minha oferta que eu te dou. E basta isso para Cristo, basta que Ele trisque então. Quando houver essa intenção esquife, ou seja, o nosso caixão, que é o nosso corpo, com os sacramentos, a alma imediatamente será purificada. E isso é o tempo que nós temos. E de dias em dias, de meses em meses, de ano após ano, se nós não desistimos, porque o problema aqui está em desistir ou em perseverar. Se nós desistimos, jogamos toalha, acabou a sinergia, a cooperação com o Criador. Mas se mesmo rastejantes, caindo queda após queda, nós tentamos recomeçar e oferecemos a Cristo nosso desejo, essa não desistência é o que fará com que sim, na hora que bem compete a Deus, quando Ele quiser, Ele nos dará a graça da cura das paixões, do remover dos pecados e a graça de uma alma imortal, para que até o dia da morte, ela sendo imortal, ela possa morrer com Cristo e no paraíso aguardar a ressurreição, onde o seu corpo também, um dia do dia de juízo, será ressuscitado conforme a imortalidade da alma. É isso que nos interessa, meus amados cristãos ortodoxos. É muito mais interessante e proveitoso falar exatamente do que é essa realidade do que perder tempos com dicotomias, céu e inferno, ou punição versus castigo versus recompensas, porque essas coisas, na verdade, só nos distraem do objetivo e do alvo, que é possuir uma vida em Cristo. E nos santos que hoje nós comemoramos, nossos veneráveis santos e teóforos, padres de Opna, nós vemos exemplos de uma cadeia de sucessão de anciãos. No maravilhoso e antigo monastério de Optina, na Rússia, onde quando toda a vida espiritual começou a denegrir-se com os frutos da perseguição de Catarina II e Pedro Grande, que foram fechando os monastérios e diminuindo aquilo que era a vocação monástica, dizendo que monges eram inúteis, que monges eram vagabundos, que apenas escreviam coisas sem sentido e inaplicáveis. Mesmo assim, um luminar
manteve-se na Rússia, e toda a geração de russos, enquanto houve a sucessão de anciãos de Opna, ou seja, os anciãos, os gerondas, os starets, os grandes mestres, os elders espirituais da Rússia, no finalzinho do século XIX e véspera do século, que seria o XX, nesta grande ocasião onde o comunismo estava sendo gerado nos ventres de tudo aquele que eram os inimigos de Deus, os teomaquistas, no próprio seio da Rússia, em Opna, Deus deu um dom de que nas esquites, nas celas de Opna, um grande dom do Espírito Santo foi derramado a um grande ancião. Podemos dizer que um dos grandes renovadores espirituais da espiritualidade do exicado na oração de Jesus, da obediência, foi Léo de Opna. Depois disso vieram os seus sucessores, até o último na cena de sucessão de starets, um após o outro, alguns contemporâneos, mas sempre um morrendo em obediência recebia o dom da oração, o dom da clarividência, o dom de paternidade espiritual de um para o outro. A primeira conclusão que nós temos aqui, de como conseguir ter ajuda nessa batalha para termos a vitória sobre a morte em nossa vida e a corrupção, é obediência a um Pai espiritual. Assim como Cristo anulou a maldição de Adão, que foi desobediente e por desobediência caiu do céu e do paraíso, assim Cristo abriu novamente as portas do paraíso através da obediência. Obediência incondicional ao seu Pai. Obediência de morte e morte de cruz. Por isso, como que o Espírito Santo gosta de comunicar os seus dons a alguém? Uma pessoa isolada na montanha pede, ora e é deificada? Não. A deificação vem como um dom através da obediência à paternidade espiritual. Quando a pessoa procura um guia e submete totalmente a ele, então o Espírito Santo começa a fazer, devido a haver não a resistência de um orgulhoso e de um sábio, mas a humildade de um simples, e o Espírito Santo resiste aos soberbos, mas faz sua morada nos humildes. Então aquele que é obediente ao guia, o Espírito Santo vem e começa a derramar dele dons. E seu pai espiritual vai orando por ele, vai se comunicando com ele, e os dons do pai espiritual vão sendo deixados como legado aos seus filhos. Opna levou isso a um pé da letra tão eficaz, tão cheio de glória e doação pessoal, que uma geração inteira, um ancião com uma cadeia inquebrantável, uma corrente, deixava o dom para o outro, e nesse interim, onde toda a Rússia estava carente de literatura monástica e de pais espirituais, de curas, de milagres, os anciãos de Opna iam guiando a geração russa, preparando-a para aquilo que viria, que era o martírio soviético, assim como também foram renovando espiritualmente. Pessoas e leigos viajavam todos os 3.000 quilômetros de raio de todo o território russo para irem se consultarem com os anciãos de Opna. Na carência que estavam, viajavam léguas e milhas e jardas. E aqui no Brasil nós vemos pessoas que me dizem frequentemente: Padre, não me tornarei ortodoxo até que tenha uma paróquia a 40 minutos no máximo de minha casa. E o que nós vamos responder a essas pessoas? Me digam. Tudo que nós passamos, que vocês acompanham, para que uma liturgia possa ocorrer. A gasolina, o vinho, a próxima, as tentações, tudo para que uma festa seja celebrada. Mal conseguimos nós nos manter de pé. Vemos os exemplos que os gregos e russos deixaram de percorrer léguas para comungar. E num país cheio de ônibus, aeroportos e liberdade, com tecnologia inclusive, nós vemos que as pessoas dizem: queremos muito montar um metaquion do Monte Athos em nossa esquina. É algo como incrível de imaginar. Como devido à falta daquilo que é a paternidade, o vínculo e obediência a um guia faz com que as pessoas querem ser seus autoguias. E o que acontece quando a pessoa é seu autoguia? Desastre. Desastre espiritual. O orgulho religioso começa a entrar e nasce o farisaísmo religioso. O orgulho de ser um servidor de Deus. Mas não existe espaço de orgulho no servo de Deus. Existe apenas humildade e
noção de indignidade por ter sido escolhido para servir a Deus, de merecimento, na verdade. E então os padres de obra nos dão essa lição de que obediência após obediência, de degrau em degrau, todos esses anciãos, nós podemos dizer desde Léo até o último nectário, todos eles iluminaram uma geração da Rússia. O último deles, São Nectário, chegou a ser perseguido pelos bolcheviques. Obviamente o monastério de Óbida foi fechado, foi um dos últimos a serem fechados pela perseguição dos bolcheviques. Foi um dos últimos que durou, mas o seu último estágio Nectário, ele deixou uma cadeia de sucessão também. E vocês mal sabem onde essa sucessão vai parar. São Nectário teve um de seus últimos, dos discípulos que ele tinha na Rússia, era nada mais, nada menos do que um grande conhecido de nós na linha do tempo e um grande amigo espiritual de nós. Nada mais, nada menos do que um padre na época, um discípulo, na verdade, um seminarista, chamado Andrei Rimarenko. E Andrei Rimarenko, naquela época, ele era casado, obviamente, depois do seminário, casou-se, e até para ser sacerdote, ele não tinha muita certeza de que isso era um caminho para ele. E então ele foi perguntar ao ancião Nectário o que ele deveria fazer sobre sua vida, se deveria seguir o sacerdócio. A sua noiva, sua candidata a ser presbítera com ele, tinha muito medo de casar-se e seguir com esse homem, porque quer dizer, Andrei é um homem muito diferente dos outros. Não sei, será que realmente vale a pena casar com ele? Parece um homem tão sublime, tão espiritual. Um homem desse teria que casar. E então começou aí a obediência às ordens de ancião Nectário, que disse a Vladimir Andrei Rimarenko, na época, apenas um homem comum. Sim, tu deves ser sacerdote, sim. E guiou a sua esposa, ancião Nectário assumiu sua esposa como filha espiritual do futuro Vladimir Andrei e a determinou conselhos clarividentes de como ela poderia ajudar ele em seu sacerdócio. Então eles se casaram, tiveram um filho e veio a perseguição bolchevique. Após vários exílios, após ser separado de sua família, futuro Vladimir Andrei acabou migrando para os Estados Unidos, primeiro para a Ucrânia, depois para os Estados Unidos, e tornou-se nada mais nada menos que o pai espiritual de São Filarete de Nova York. E o ajudou a se tornar esse grande, maravilhoso hierarca que foi o defensor, o único bispo que diante do ecumenismo, lá Marcos de Éfeso, no concílio de Florência, no século XV, São Filarete no século XX, foi o único bispo que bateu o pé, manteve-se contra o ecumenismo e depois deu a sucessão a gregos e a russos, e depois a americanos e a todo mundo, para que pudessem continuar com a igreja completamente sem mácula, detenedora da graça dos santos padres. Vejo até onde os frutos de conexão de Óbida chegam. E se chegou a São Filarete, obviamente chega ao nosso monastério de Boston, porque Andrei Rimarenko, inclusive, faleceu em 78 e tinha grande estima para com o nosso monastério, embora ele vivia em Nova York e fundou o convento de Nova Deveyevo, com um cemitério e um convento em Nova York. Estamos a 6 horas de distância e Vladimir Andrei frequentemente também frequentava o nosso monastério em Boston e, portanto, podemos dizer, Padre Panteleimo o conheceu, recebeu dele conselhos também e por isso podemos dizer que nós estamos diretamente conectados como netos, bisnetos, tataranetos dessas mesmas pessoas. E é por isso que a tradição do choque, da oração de Jesus, da obediência familiar a um pai espiritual, como ancião Ambrósio. Que podemos dizer sobre ancião Ambrósio, um dos grandes anciãos de Óbida, que temos aí publicados em português no nosso jornal? Só de ontem para hoje, que foi publicado mais de 20, 30 conselhos práticos de como aplicar a ortodoxia na vida prática, no meio até secular, no meio comum. Casos de como a obediência salva e a desobediência condena. Por isso, como grandes exemplos de paternidade, submissão ao guia, obediência por amor e deixando-se levar pela vida de Deus, é o meio mais rápido para adquirir a santificação e a iluminação dos dons do Espírito Santo. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de nossos santos padres Teófilo de Óbida, faça-os dignos, agora, nesta vida e para todos sempre. Amém. Amém.